Ainda bem que o Becker me botou o trabalho de ficar dando relatório. Glória a Deus. Obrigado, igreja, por acompanhar a gente de coração. Tenho certeza que foi feito isso. Louvo ao Senhor pela oportunidade dessa viagem. Cansa, mas é gratificante. Vale a pena. E, sei lá, algumas coisas brotaram, né? Provavelmente nós vamos uma série de iniciativas. A mente está borbulhando de uma necessidade muito grande que a gente vê, mas da mão de Deus que a gente vê sobre nós, é uma bênção. Aí eu venho aqui e tem Votorantim, e tem em Singapura de manhã, e tem 2 Corgos, e as coisas vão aí. Depois vem um testemunho da irmã que está em plena recuperação, a outra irmã que acabou de chegar, hoje estava preocupada, falei, preciso saber notícia dela, né? Então a Cristina está aí, ela veio com o andador, que tem uma excelente recuperação, amada, em nome de Jesus, né? Pastor Francisco também sempre ousado. Fiquei preocupado porque eu recebi uma coisa que estava com dores, e com não sei o que aberto. Aí eu falei, como está aberto? Ele veio para a igreja, como é que tem para a igreja com coisa aberta no abdômen? Hein? Abriu os pontos. E fechou de novo? Costurou? Ponto falso. Ponto falso? O que é ponto falso? Ele não vai fechar? Amém. Depois consulta aí com o doutor Romeu para ver se está tudo em ordem. Ele não é cirurgião, mas deve dar. Senão a gente pega aqui uma pinça, liga na tomada e dá uma cauterizada. Acho que cauterizando e gruda, não gruda? Se você deixar, eu entro nesse assunto aí. Acho que ele prefere que entre o coração. Olha um pouco, vamos falar com o Senhor. Eu quero ler o Salmo 67 e fazer uma aplicação aqui. Comece a orar, igreja. Ainda não ouvi vocês. Ainda não ouvi vocês. Sem o Senhor visitando e operando aqui entre nós, não dá. Aqui interessa que o Senhor fale. Por isso, amado, visita-nos com a tua palavra, com a direção do Espírito Santo, que venha de encontro àquilo que o Senhor quer fazer conosco. Eu creio que o Senhor vai dar direção para muita coisa. Eu creio que o Senhor vem também curar a esterilidade, como foi dito. Não só a esterilidade física, mas também a espiritual. Muito mais a espiritual, em nome de Jesus. Santo Deus. Aleluia. Vamos ler o Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Não sei quantos sabem, mas no segundo domingo de fevereiro de 1996, nós fomos fazer a primeira reunião de domingo em casa. Nós sempre nos reunimos às quartas ou quintas-feiras, não lembro bem. Eu tenho anotado lá, mas nós passamos para as quintas também, depois. Mas tudo bem. O fato é que no primeiro domingo
que reunimos de dia, de manhã, o Senhor me deu essa palavra, e eu coloquei essa palavra como uma palavra profética sobre nós, que é dessa maneira que a gente ia andar. Abençoe-nos, Deus, e dessa forma vão te conhecer. Os povos vão conhecer o Senhor, pelo que o Senhor faria conosco. Aleluia. Levantou um pouquinho para mim isso aqui. 10 centímetros. Por gentileza. Cuidado com o copo. 10 centímetros. Agora. Não trouxe a minha trena. Não trouxe a minha trena para medir. Eu quero declarar muito fortemente que tudo mostra que nós vivemos esta palavra cada dia, mais especialmente nesses tempos. Deus está sendo de tal forma gracioso para conosco, que onde quer que a gente ponha os pés, as coisas vão acontecendo, o Senhor vai à nossa frente, os caminhos vão sendo abertos. Eu não preparei um roteiro para falar sobre viagem, mas eu tenho que fazer algumas referências. Eu não sei se estão me vendo lá na Bahia, não sei se estão me vendo lá no Ceará, mas o fato, também eu não queria passar aqui alguma coisa que possa assustar alguém que está ouvindo, se estiver ouvindo, mas são lugares diferentes. A carência é grande em qualquer lugar, mas lá é um povo agrupado num povoado, a família dele. Então, quando ele esteve lá, 70 pessoas se reuniram. Foi isso, primeira vez. Ou até mais, quase 100. O São Francisco estava lá também, com o pastor lá de Irecê. Esse lugar é diferente. Nesse lugar, são alguns municípios e também alguns distritos. A família está espalhada. Então, sempre a gente tinha que ir de carro, andar 20 quilômetros, 25 quilômetros. Então, era mais trabalhoso nesse sentido. Também não se podia esperar reunir todo mundo num lugar só, porque é praticamente inviável. De modo que nós tivemos algumas reuniões separadas. A primeira reunião, uma boa presença para a circunstância, eram 12 pessoas, viu, José? Mas nós 3, que estávamos lá de São Paulo, 12 incluindo o pai e a mãe do Berg, e mais 4 crianças, um total de 19 pessoas. Para aquela varanda, estava um bom número, glória a Deus, e eles prestaram muita atenção, muitos estavam orando com o Berg, no apelo que ele fez, foi coisa interessante. Mas era assim, era um grupo aqui, um grupo ali, um grupo agora. Talvez se reuniu mais ou menos 70 pessoas no total. No seu relatório você falava alguma coisa como 70, não sei. Não, da tua família toda, porque nós somos em vários lugares diferentes. Naquele Cajazeirinha que você chamou, aquele do lado do posto, tinha umas 15 pessoas reunidas ali. Então você vai pegando assim. O fato é que não importa, mas era bastante gente, mas tudo separado. A outra coisa que eu notei diferente, é claro que lá na Bahia também havia muita religiosidade, mas o catolicismo não era tão forte. Neste lugar, do lado de Juazeiro do Norte, quando a gente foi no congresso, a gente não percebeu muito, só tinha crente à nossa volta. Mas dessa vez, em cada casa que você entrava, a idolatria muito forte, sempre a referência à Igreja Católica. O tempo todo eles se referiam à Igreja Católica. Então, era uma coisa mais difícil, aparentemente. Mas, como eu disse aqui, seja Deus gracioso para nós. A graça do Senhor estava conosco. Todos queriam ouvir a palavra. Ninguém, por ser católico, disse que não quero ouvir, não quero saber. Eu não vi ninguém dar esse testemunho. Não vi nenhuma vez uma reação contrária. Algo de forma diferente, eles sentavam à nossa frente e queriam ouvir. Lá, nesta varandinha escura que nós ministramos no fim da tarde, eu nem lembro o que nós ministramos lá. Você falou alguma coisa? A gente... Foi sobre Davi, né?
Até você esqueceu de falar que ele tinha, como é que ele tinha derrotado. Ele contou tudo e não disse como é que o Golias caiu, mas tudo bem. Estava nervoso. Mas tinha dois rapazes, 17 e 18 anos. A família dele é bonita, né? Você percebe os irmãos aí, todos. Você achou de bonito, não achou? A família toda tem mais ou menos do mesmo jeito. Tinha dois jovens aí, o Mateus e o outro era o mais velho era o Álvaro, né? O Mateus. Eles muito interessados em conversar comigo, nós trocamos uma boa prosa, mas é gente inteligente, que estuda, tipo uma outra minha que tentou entrar na faculdade, não tinha conseguido, mas vai conseguir. Nós oramos por ela. Então, é um pessoal interessante para se trabalhar. Esse que ele mencionou é político local, esse que falou que ia falar comigo até depois das 11, é um político local, e nós conseguimos conversar sem brigar, glória a Deus. Ele é do PT. Ele é do PT. Ele não falou o nome do partido de uma vez. Respeitou, foi tremendo, mas percebe-se que há um campo para se trabalhar porque eles querem. E nessa reunião de quarta-feira especificamente, eu pedi para o Berg abrir umas 4 leis, ele abriu, e eu expliquei a oração de entrega. Porque nas outras vezes, na primeira vez ele falou para eu repetir a oração com ele, eles repetiram. Eu ouvi o som deles orando, mas aí eu quis explicar o que era, porque eles pediram a razão de ser de água da rocha. Foi uma pregação espontânea, sem preparação nenhuma, e eu fui falando, aproveitei a introdução que a pessoa tinha dito, por que água da rocha? Eu falei, no fim eu vou explicar para você. Mas enquanto nós louvamos, eu falei, não, eu vou explicar no começo. E entrei direto e fui explicando, fui conduzido para a necessidade de crer em Cristo, entregar a vida para Ele, o novo nascimento, e aí vai. E expliquei a cada pedacinho da oração de entrega do folheto, foi explicado. E dessa vez eles oraram, creio eu, com mais entendimento. E louvado seja Deus também, porque nós também chamamos para aqueles que oraram, se quisessem receber dons do Espírito Santo, que se oferecessem para a oração. A Silvia conduziu pelo menos 2 ou 3 bem a falar em línguas. Uma falou bem, a outra ficou meio com medo, mas elas estavam interessadas. E eu chamei esse que trabalha com política para entregar uma palavra que eu tinha para ele. Então eu entreguei. Quando eu terminei com ele, veio o dono da casa, o Dário, para surpresa minha, também queria receber dons, o que me deu a certeza de que ele entregou a vida para Jesus de fato, porque uma coisa era consequência da outra, isso foi bem explicado. Então, eu não fui lá pensando em estabelecer uma igreja, mas de repente havia pessoas que perguntaram o nome da igreja. Eu não sei se é fruto da visita anterior do casal, alguma coisa rolou, mas eu fui para ver o que Deus tem para nós ali, se Deus tinha alguma coisa. Eu acho que tem. E é notável como as pessoas ganham simpatia pela gente. Quando estivemos a primeira vez lá, foi com o grupo a Selma está lá em cima. Você não tinha ido na primeira vez, você só foi na segunda. Do congresso. Nós somos em 6 pessoas lá. José estava, Berg estava, Silvio e eu, a Selma e aquela moça, a japonesa de Brasília, a Karina. E eles guardaram a nossa presença lá. Sabe que eu me arrependi de uma coisa, Berg? De não falar mais sobre o Senhor, com aquele com quem nós sentamos lá e conversamos bastante tempo. É seu avô, hein? É seu tio. Aquele que é o manda-chuva ali. O Torinho, esse aí. Que ele é seu? Casado com a irmã da minha mãe. Casado com a irmã da sua mãe. Tio, mas não de sangue. E ele estava lá embaixo, no Coité, quando nós fomos a primeira vez. Onde eu conversei, eu orei com ele por alguma coisa que ele tinha, não lembro o que era. De enfermidade ou de idade, eu não sei.
Eu lembro que tinha orado com ele. E, aliás, eu quero que você mande um recado para aquele Zé Roberto. Zé Roberto é o nome dele. Fala para ele que eu estou interessado nele. Fala que eu mencionei ele para você e você faz algum contato lá, porque eu quero quebrar alguma malignidade naquele negócio ali, em nome de Jesus. Você sabe o que eu estou falando, né? É o repentista. Falava a pessoa outra vez. Eu vi que quando vocês foram aos córregos, essa turma toda aí, a mesma coisa se estabelece. Eu ouso dizer, como é que é aquela história de Josué da planta do pé? Alguém tem aí a facilidade do texto? Josué, quando fala que onde ele puser a planta do pé, como é que é aquela história? É Josué, né? Como é que está escrito lá? Mais alto. Onde pisares a planta dos vossos pés, O Senhor tem dado. Eu vejo isso se cumprindo. Eu não quero dizer que a gente vai fazer alguma coisa permanente em 2 polos. Podemos até fazer, mas nós não estamos saindo atrás de encrenca para nós. Ela já trabalha a 340 quilômetros de distância para arranjar mais uma dificuldade. Mas também nós não vamos medir se é difícil ou se é fácil. Se Deus manda, nós vamos cumprir, nós vamos dar, porque nós estamos trazendo pessoas aos pés de Jesus. Esse pessoal não ficou confrontando a religiosidade deles. Nós também não fomos atacar, nós não estávamos chamando pessoas para ser membros de Água da Rocha, nós estávamos lá pregando Jesus. Mas o fato é que eles sabem que é diferente. Eles sabem que há alguma coisa e não manifestaram restrição. Eles recebiam de bom coração. Se eu falasse, você quer mudar de religião? Provavelmente eles diriam, não preciso mudar de religião. Mas eles estavam bebendo a palavra, estavam crendo, estavam aceitando e pedindo oração, porque creem que há poder. Esta igreja tem uma vocação missionária, está em plena operação. E é disso que eu estou falando agora. Eu quero dizer para você que permanece, Deus é gracioso para conosco. Nós falamos, as pessoas nos olham com favor. As pessoas creem naquilo que está sendo pregado. As pessoas estão com sede e querem se inclinar para o Senhor. E quando eu estava numa das varandas, numa daquelas casas, quando eu disse a tia que está sofrendo porque tem muitas dores e dificuldade com o remédio, 15 mil reais o remédio, e agora parece que está apertando a coisa política e de serviço que o país estava fornecendo, o remédio que chegava parece que não está chegando mais. Então, há uma série de dificuldades. Mas quando eu vi aquela família, esta mãe chorando as dores, a filha com o problema da faculdade que abalou emocionalmente de maneira forte. E ainda esqueceram de me dizer que o homem estava travado porque tinha tido um problema de... Hein? Fala mais alto. O fato é que ele não tinha movimentos completos. Eu não estou sabendo, ele só estava sentado ali quieto. Eu falei, bom, ele cuidava do sítio, eu imaginei que ele tinha condição de cuidar do sítio. Mas quando eu estava sentado ali, eu vi claramente a minha pessoa ministrando para aquela família. Mas não é que falando naquela hora, ministrando com o tempo, como se eu passasse um mês lá, ensinando. E eu entendi que não é que eu vou ensinar. Eu entendi que a Água da Rocha vai fazer alguma coisa. A minha presença lá na varanda, ensinando, pode ser que eu volte lá e faça exatamente isso. Não digo que não. Mas não necessariamente Igran fazendo isso. Mas qualquer um de nós, enviado por Deus, ali, falando, ali ministrando. Mas eu vi uma carência muito grande no sentido de família. É diferente de lá. Lá não senti da mesma forma, porque eles chegaram para a igreja. Lá eles queriam
como é? Vai ter igreja aqui? Era a conversa diferente. Mas também, Berg, eu percebi, eles não falam, mas há uma expectativa deles que alguma coisa seja feita por você, ou por nós lá. Há uma expectativa. Eu acho estranho, porque eles somos católicos. Mas no fim das contas, fica no ar, não é bem? Fica no ar. Que é como se vocês vão fazer aqui alguma coisa ou não vão. Vocês vão fazer alguma coisa aqui ou não vão. Vocês vão fazer alguma coisa ou não vão. Eu aqui não vou pregar a palavra, mas eu senti que há necessidade de uma habilitação maior desse povo que aqui está, para trabalhar com situações de alma de pessoas e com situações familiares. Eu senti uma grande necessidade. O que Deus me mostrava é mais ou menos assim: essas famílias, marido e mulher, eles não se colocam. Não é conflito, eles não vivem dessa vida, eles não pensam em separar, não é isso. Mas não há um ajuste. E é como se Deus mostrasse, é fácil, fala isso, isto e aquilo para eles, e eles vão começar a viver muito melhor, na mesma situação que estão. Eu vi que há um ministério que precisa ser desenvolvido. Mas eu sou um só. E, na verdade, eu comecei a pensar muita coisa em casa. Alô, meninas, eu sabia que hoje eu não ia falar muito só para vocês diretamente, ia falar mais para os mais velhos. Mas tenha um pouco de paciência comigo. Se vocês pegarem alguma coisa do que eu vou falar para eles daqui a pouco, vocês vão poder ter uma família muito melhor do que teriam sem ouvir essas coisas que vocês vão ouvir. Então, embora você tenha 12 anos, 13 anos, você vai ser família um dia. Precisa estar preparado para ser família. E às vezes a família que Deus quer que a gente construa e edifique não é exatamente aquela como nós a tivemos antes. Não estou falando mal dessas famílias. Achei uma coisa muito interessante lá. Há um respeito muito grande de filhos pelos pais e pelos tios e pelos avós. Algumas das crianças chegavam a entrar e procurar a mão para beijar. Eu achei notável, porque na Bahia eu não vi essa coisa. Parece que estivesse mais assim, não sei, mas não deu a mesma impressão. Ali há uma estrutura familiar que eles preservam, que eles querem que seja mantida. Mas quando essas crianças crescem, eles vão, para ter outras influências, eles vão sofrer um choque, que talvez as roube da família. É uma sociedade interessante. Eu vi muitas coisas. Mas eu não queria falar para vocês dos detalhes dessas diferenças. Mas eu senti muito forte que Deus precisa despertar aqui vocações para lidar com pessoas. Não é agora, eu não estou falando de dom profético, não estou falando agora de evangelizar. Eu estou falando aqui de ir na alma da pessoa e ver a necessidade de ter o bom conselho, a boa palavra de Deus para direcionar. Aqui é melhor fazer assim, segundo a palavra. Ali é melhor fazer assim, segundo a palavra. Aqui Deus dá uma outra possibilidade, porque eles são estruturados num sistema escravizante religioso. Se eles conhecerem a liberdade do Espírito e o ministério de pais e filhos, aquilo pode ser uma revolução para eles. De modo que eu senti que há uma responsabilidade da gente. O nosso assunto não é que temos que abrir a água da rocha em todo canto, não é isso. Mas é levar algo que Deus nos ensinou, que Deus pôs em nosso coração. E a primeira coisa que me veio é falando: Pai, como é que eu posso fazer para derramar mais isso? Há um derramar que é a unção que se derrama, mas há um outro derramar que é passar ponto a ponto as coisas que a gente crê e que a gente vê. E também há um derramar que é dom de Deus, é a capacidade da pessoa olhar
Assim como o profeta olha e vê, eu vejo isso, vejo aquilo, vejo o que aconteceu no passado, o Senhor dá uma direção para frente, mas aqui é um enxergar. O problema real aqui é esse. Põe a mão aqui que as coisas se conservam. Eu vi uma senhora que o tempo todo na igreja, padres, feiras, eu ouvi falar assim de influências. E no fim, toda aquela, muita piada, o marido gostava de contar muita piada, rimos o tempo todo, porque não pararam de contar piada, era uma atrás da outra. Parecia um repentista nordestino, mas era risada. Mas aí quando termina tudo aquilo, a gente levanta para orar, ela fala da angústia que ela tem toda noite. Foi isso, toda noite também. Foi essa que eu ofereci. Se a senhora quiser, a gente vai ter um encontro amanhã cedo ou quinta-feira cedo, porque só faltava 2 dias para a gente voltar. Mas não houve chamado, ficou por isso mesmo. Mas era tão fácil começar a ministrar a palavra sobre a angústia, sobre a ansiedade, sobre o descanso em Jesus, porque o sistema religioso que ela servia não estava lhe sendo favorável, não estava resolvendo o seu coração. E eu via, espiritualmente, essa mulher chegando ao fim da sua vida e não tendo a menor paz quanto ao destino da sua alma. Foi isso que eu enxerguei. Por isso que ela está tão angustiada, por isso que ela está tão ansiosa. Não é só o que eu vou fazer como mulher, agora que meu marido está velho, ele era taxista, ficou meio ruim da vista, não podia mais exercitar a profissão. Essas coisas trazem ansiedade, mas no fundo, essa mulher não encontrava paz no sistema religioso que ela serviu a vida inteira. E uma pessoa não aceita que você chegue e diz assim, você precisa mudar de sistema religioso. Ela não aceita isso, se você vai na lata assim e fala. Ela precisa encontrar uma nova esperança. Para dizer, não, eu vou dar o passo, eu vou sair desse jogo. Eu vou ler um pouco de Pedro, para vocês não dizerem que eu não fiquei na Bíblia. E eu vou ler um pouco de Pedro, na parte do versículo do capítulo 3, eu não vou ler já, vou ler daqui a pouco. Vocês podem perceber, eu estou improvisando, porque eu estou tentando concatenar as coisas que eu sinto no coração que nós precisamos ter aqui. Me desculpa as visitantes, nem sempre assim que a gente prega, a Simone sabe, né? Mas hoje eu estou com isso aqui. Está muito fresco para mim, toda essa carência, toda essa necessidade. Mas eu acho, honestamente, nós temos que levar isso para todo lugar. Onde quer que a gente ponha o pé. Seja em São Paulo, seja periferia, seja em qualquer lugar. Porque essa carência é a mesma em toda parte. Tem diferenças daqui para lá e daqui, mas essa carência existe em todo lugar. A família aqui está muito mais desestruturada do que lá. Mas a prisão que aquela idolatria mantém sobre aquele povo é muito pesada, é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Eles não sabem se mover sem aquelas coisas. Estão do lado do Padre Cícero. Estão do lado daquelas festas religiosas que eles fazem várias vezes no ano. Eles não conseguem enxergar outra coisa. Embora perto da casa do Berg, do pai do Berg, haja já algumas igrejas. Eu vi 3, fora o Testemunho de Jeová e Congregação do Virar, eu vi mais 3, bem pertinho, tá? Aqui, lá de 200, 300 metros. Eu sei que o Berg e a Ceni estão razoavelmente equipados. Eu sei que eles vão voltar muitas vezes lá. Eu sei que aquelas pessoas querem que eles voltem muitas vezes lá. Isso eu sei com toda certeza. Mas nós temos que formar equipes multidisciplinares que devem mais. Eu não sei, Trovão, não conheço lá 2 córregos. Vocês deixaram 3 batizados. Eles foram encaminhados para algum lugar ou estão esperando alguma coisa? Estou esperando alguma coisa certa.
você está pensando o que da parte de Deus? Pois é. E lá, Jundiaí, Várzea Paulista. A ideia é continuarmos os cultos, trazer as famílias e abençoarmos elas lá. E fazer o louvor com Jesus. Eu não sei quando eu vou ter tempo. Eu estou ministrando doutrina e é fundamental, é necessário. Recentemente preguei aqui conceitos transferíveis e é importante, é muito importante. A Glaucia agora mesmo está ministrando bem-aventuranças e é extremamente importante, é necessário. São conceitos que, se são levados numa sociedade como aquela que nós visitamos, no Ceará, revolucionam a vida das pessoas. Porque eu sofria dores, e a senhora foi no ponto, era porque tinha amargura muito grande na alma. E essa amargura estava corroendo o corpo, a saúde da pessoa. Não deu tempo de ministrar para a pessoa. Algumas palavrinhas, ela falou, orou, mas é muito pouco. Mas nós precisamos saber manejar as armas da palavra de Deus para atender essas necessidades. E embora vocês sejam ungidos, embora vocês saibam testemunhar, embora a graça do Senhor esteja sobre nós, eu sei que ainda não há esta habilidade de lidar com essas pessoas, da maneira de conversar com elas, para conduzi-las. Mas há um fato que é lindo, que está sobre nós. Deus é gracioso para conosco. E quer nós estejamos preparados ou, não, ou nem tanto, ainda assim a graça do Senhor se manifesta. Esses testemunhos que foram dados, eles representam isso, a graça do Senhor se manifesta. Nós temos obtido muito, mas há mais para obter. Eu não sei como é que eu posso me desdobrar, mas eu quero passar mais isso. Quando eu ministrei com famílias, quantos que participaram das ministrações com família que eu fiz o ano passado? Já o ano passado, já nem esse ano foi. Tem bastante aqui. Mas eu preciso recomeçar isso. Eu preciso levar isso para a praia. Eu preciso levar para o outro latim. Não sei se eu posso. Mas José já está passando bem-aventuranças por Skype. Essa semana. Glaucia está passando aqui ao vivo. Você pode fazer isso. Mas você vai precisar mergulhar mais na palavra. Vou começar no Skype para dar 7 passos para uma pessoa que está lá na Irlanda. Tá? Na Irlanda. Na Irlanda. A carência é grande. Eu quero gastar mais tempo compartilhando coisas com as pessoas. Mas vocês precisam se aprofundar em alguns aspectos. Eu vou passar para Pedro e depois eu vou só dar uma receita de bolo aqui para encaminhar o futuro de todos nós. Primeiro Pedro 3. Eu vou ler dos versos 1 ao 7. Agora que as meninas vão prestar atenção, porque eu vou aconselhar mulheres. Mas vocês são meninos ou vocês são mulheres. Esqueça o que estão falando na escola de vocês. Na face da terra tem homens e tem mulheres. Amém. Vocês me entenderam? Vocês entenderam? Esqueça o que estão falando aí. Na face da terra, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E é com isso que nós lidamos. Que passar disso é câncer e infarto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Se a gente fosse começar a explicar tudo isso, eu não vou explicar tudo isso, mas se fosse, eu podia já tirar aqui uma lição. O procedimento de uma esposa influencia o seu marido, mais do que blá, 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 blá. Se uma mulher aprender isso,
ela já começa a melhorar muito a sua casa. Acabei de dar uma lição preciosa, se alguém estava precisando dela. Porque as mulheres falam para chuchu. E algumas falam muito mais que chuchu. E os maridos não são muito bem educados, eles não têm paciência para ouvir. Por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Honesto aqui não é a questão de traição. Honesto aqui é manipulação. Mulher gosta de manipular. Mas eu não vou ensinar, só estou passando aqui para mostrar quanta coisa se pode ensinar para alguém para acertar uma família. É preciso conhecer a palavra e saber dividi-la com a pessoa. Não seja o enfeite da esposa o enfeite exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. E aqui eu vou dar só uma pitadinha também. Gente, eu gosto de mulher bem arrumada. E não brigo com esse versículo da Bíblia. Não brigo. Ele não está dizendo que a mulher não deve ser bem arrumada. Ele não está desvalorizando a arrumação. O que ele está dizendo é que há mulheres que só se empetecam. E geralmente fazem isso não tanto para o seu marido ver, mas para os outros homens verem. E para as mulheres, para as outras mulheres verem. É vaidade. Então, o que está sendo combatido nesse texto é a vaidade, não é a boa arrumação, o bom asseio. Então, aprendam a andar asseadas e bem arrumadinhas. É necessário. Vigia pela sua aparência também, não só. E aí vem então o ensino que ele quer passar. Seja, porém, e aqui tem um problema de tradução, viu, meninas? Aqui, o apóstolo está falando daquilo que nós somos aqui dentro. Está falando de mulheres, mas confunde porque escreve aqui o homem interior do coração. Mas está falando de mulher, está falando de homem. Não, é que na língua portuguesa, segundo a tradução normal, o ensino ia para o gênero masculino. Então, quando fala, não fala da mulher interior, ele fala homem interior, mas é o ser interior, é isso que ele está querendo dizer. Então, que o enfeite deve ser o do ser interior do coração. Que ser interior do coração é esse quando se refere a irmãos, a irmãs, a crentes? Qual é esse ser? É a pessoa que nasceu de novo. É o espírito novo. Dá para entender? Então, o que tem que ser o enfeite é esse espírito renascido. É a pessoa nova em Cristo. Essa que tem que ser mostrada. Alô? Então, vocês têm que ter certeza que já são uma nova criatura em Cristo. E tem que aprender a deixar essa criatura nova em Cristo aparecer no seu dia a dia. Não adianta aparecer na reunião que você vai ensinar. Tem que aparecer nas coisas que você faz. Especialmente com o seu marido e com seus filhos. Então, voltando aqui. Seja, porém, esse enfeite do homem interior do coração, do ser interior do coração, da pessoa nascida de novo, da mulher renascida em Cristo. Só que não é só esse, mas que coisa, como ser espiritual. Não, ele traz também para o nível da alma, das emoções. Porque ele quer unido ao incorruptível traje. Ele fala, é um vestido bonito, incorruptível, não se estraga, nada pode estragá-lo. Que vestido é esse que a mulher deve estar vestida? Um espírito manso e tranquilo. Fruto do Espírito Santo na vida.
há um novo ser aqui dentro. Mas se você não se enche do Espírito, se você não aprende a deixar o fruto do Espírito aparecer, não vai adiantar. Você tem que unir algo que é espiritual com algo que Deus forma em nossa alma, para que você não seja uma esquizofrênica. Alô? Nascida de novo, mas bravíssima, nada mansa. Irrequieta, irritadiça, nada tranquila. Deu para entender bem o que eu queria dizer? Então vamos para frente. Este enfeite, a pessoa interior, com o espírito manso e tranquilo, é de grande valor diante de Deus. E ele diz aqui que aquelas mulheres da Bíblia que são modelos, nem todas são, mas aquelas da Bíblia que são modelos, diz que elas se enfeitavam desta forma, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Por que uma mulher espera em Deus, permanecendo submissa àquela peste de marido que tem em casa? Porque elas têm a noção clara de que Deus é maior do que o seu marido. Nós não dissemos que, nós não vamos dizer que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é infinito. Não falamos isso. Ninguém há como o nosso Deus. Mas depois nós achamos que Deus não pode com o nosso marido, né? Com o nosso, não, com o vosso marido. Que susto. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, ouça. Mas eu sou solteiro, vai ser marido. Estou contando para você mesmo. Eu não estou no topete. Aqueles lá não vieram, mas tem uns aqui candidatos a maridos. Vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Alguém pode me ajudar? Como é que alguém pode... O que significa viver a vida comum do lar com discernimento? Bom, segundo a palavra de Deus, aí você me mata toda a pregação, porque eu falo, vai ler a Bíblia e aplica ela no lar. É isso mesmo, mas o que significa esse discernimento? É a capacidade de ver na rotina as coisas que devem ser vistas do ponto de vista de Deus. Discernimento. Entender como é que Deus está vendo aquela rotina. A gente comete durante o dia uma série de asneiras. E boa parte delas são ofensivas à pessoa que convive com a gente. Se esse discernimento acontece, eu começo a perceber a asneira que cometi. E quanto mais cedo eu perceber a bobagem que fiz, mais rapidamente eu conserto a situação. Não sei se estou sendo claro. O marido é extremamente honesto, extremamente aplicado, não deixa faltar nada em casa, faz tudo, mas a vida dele é centrada nele. Quando eu levanto, eu faço isso, depois vou para cá, depois vou beber, aí sento, porque a mulher já preparou a comidinha, eu sento, como, aí dou minha sonecada. Aliás, eu comecei a valorizar a soneca depois do meio-dia. Não falo mais de povos que tem cesta depois do almoço, porque lá, se você não dormir depois do almoço, você não vive. É um calor brutal, você não consegue se mexer. Então, eu valorizei a cesta. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa acha que faz toda a obrigação, e é uma pessoa honesta, é uma pessoa cumpridora dos seus deveres, só que ele não discerne o que eu estou fazendo. Serve para a minha mulher que está na minha casa comigo? Satisfaz ela de alguma forma?
Se o recurso da casa e a direção da casa são minhas, e ela deve ser submissa a mim, o que eu faço preenche as necessidades dela como mulher? Eu detesto esse discurso de feminismo machismo. Mas há uma situação em que o homem acha que é suficiente fazer aquilo que tem que fazer. Mas não é. Há um ser que tem sentimentos ao seu lado. E a sua responsabilidade de marido é suprir esses sentimentos. Os homens não pensam assim, não é verdade? Oi, casados. Os homens não pensam assim. Só que alguns vão para o outro lado. Como eles não discernem a vida do lar, eles começam a obedecer a mulher em tudo. E aí você faz um mal maior. Marido não foi feito para obedecer mulher. Um líder que só obedece, dá licença. Também não é para ficar com o tacão firme. É para ter discernimento. É para sentir a necessidade. Também você vai ter que aprender a sentir necessidade de filhos e de filhas. Porque você está lidando com meninos, homens, e com meninas, mulheres. Aqui está falando do marido com a esposa. Mas você vai ter filhos. Você vai ter sensibilidade para dar a direção certa. Para meninos e para meninas. Vou voltar ao texto. Viver a vida comum durar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aqui é a verdadeira igualdade entre os gêneros que o Senhor estabelece. A tão ansiada igualdade entre homem e mulher, que o feminismo não quer, que o feminismo quer que a mulher seja mais que o homem, mas tudo bem, deixa eu falar isso. Mas esta ansiada igualdade é aqui que se estabelece. Porque diante de Deus, eu e ela somos juntamente, igualzinho, herdeiros da mesma graça de vida. Aqui está equalizado homem com mulher. O marido e a mulher são herdeiros da mesma graça de vida. Independente de ministério, independente de profissão, diante de Deus, não há marido, não há mulher. O Senhor Jesus ensinou isso. E mais, como somos seres espirituais, tementes ao Senhor, para que não se interrompam as vossas orações. Por que eu trouxe esse ensino hoje? Longe de minha pretensão de ajustar a sua vida do lar nesses 10 minutos de ensino. Mas eu acho que fiz muito bem para muita coisa aí. Se você prestou atenção nisso, você ajusta muita coisa, tanto mulher como homem. Mas eu estou trazendo para que você entenda que nós queremos ser ministros de Deus, queremos servir, queremos ir aqui, queremos ir aí, queremos evangelizar. Colocamos gente nova no mundo do sentido espiritual, mas amados, nós temos que saber manejar essa palavra para direcionar as pessoas a desenvolverem um lar sadio em Cristo. Eu estou trazendo isso para trazer uma responsabilidade sobre vocês que estão na igreja. O assunto de vocês não é como vocês vão resolver melhor a sua vida agora, com o que vocês vão se distrair amanhã. O assunto é preparar vocês para uma vida bem-sucedida lá na frente. Mas o assunto mais extenso que Deus me mostrou é preparar vocês para poderem preparar outros a formarem lares sadios. Que é uma carência muito grande no nosso mundo de hoje.
Então eu quero chamar vocês a mergulharem mais, a meditarem mais sobre coisas importantes em sentido de estudo. Nós estamos ministrando aí para todo lado 7 passos. 7 passos é beabá do beabá. O beabá, acima de 7 passos, é conceito transferível. Você precisa pegar esses livrinhos e aprender, internalizar. Quantos aqui já ouviram falar de que nós podemos amar pela fé? De que é possível amar pela fé? Quantos já ouviram isso? É pouca gente na igreja. Um dia eu aprendi com a Silvia que é possível amar pela fé. Ah, mas bom, esse marido já é uma mulher, tudo bem, mas se vocês acham que perderam o amor. Mas não é só isso, nós temos que amar outras pessoas também pela fé. Está lá no conceito transferível, bem amado. Quantos já leram esse conceito transferível, como podemos amar pela fé? É muito pouca gente numa igreja. Numa igreja que tem como base de ensino conceitos transferíveis, é um fracasso pastoral que eu sinto. Por que vocês não leem aquilo que eu aconselho ler? Eu estava lá pensando, eu sei ensinar para essa varanda onde eu estou, para essas pessoas, mas como é que eu passo isso para os meus irmãos? Se eles não se dedicarem a pesquisar um pouquinho. Vocês que casaram de novo aqui na igreja, 2 anos, 1 ano, 3 anos, vocês já leram essas coisas que eu estou falando? Vocês, seus filhos? Nem, não precisa. Porque como é que você vai querer fazer direito se você não leu? Lá não é tudo. Tem as bem-aventuranças, que é um tratado de relacionamento, ou não é? Você que está ensinando, é ou não é um tratado de relacionamento? Ensina muita coisa? Relações humanas, sem psicologia. Quantos estavam aqui nas reuniões de casais e tiveram acesso à apostila do Larry Coy, Conflitos da Vida? Quantos leram com atenção aquilo? Bem menos do que os que têm acesso. Outro problema, tem a literatura, mas não vai à fonte. A maior parte das coisas que eu ensino, eu aprendi lá. Temperada com outras coisas. De alguma forma, Fábio e José, e Glaucia, e Selma, nós vamos precisar desenvolver mais isso aqui em Água da Rocha, porque se nós somos pessoas que reproduzem essa mensagem, nós precisamos que vocês vão mais à fonte. E pela natureza do que Deus fez comigo, eu creio que quando Deus faz com alguém, e se alguém é posto na liderança, ele deve servir de modelo, de exemplo. Então, eu aprendi a maior parte dessas coisas, lendo essas coisas e praticando. Ah, mas pastor, não é a palavra? Tem a palavra, mas você é capaz de ler a palavra e entendê-la? Há um certo orgulho que não é espiritual nas pessoas. Ah, eu não preciso disso. É estultíssimo. Eu precisei, usei e não me arrependo. Para poder ter aquilo que eu vi na varanda, sentado e ensinando aquelas famílias. E para não ser só eu indo a todo lugar, para render muito pouco. É preciso que vocês se preparem. Que vocês tenham conteúdo. Há uma unção sobre esse lugar. Deus é gracioso para conosco. Deus tem aberto as portas em todo lugar. Mas nós vamos ter que ser capazes de suprir a necessidade dessas pessoas. Foi isso que eu senti nessa viagem. Nós temos que nos habilitar para suprir as necessidades dessas pessoas. Não basta nós fazermos aqui uma pregação padrão, passar pelos arquivos de e-mail, e aí a
pessoa pega lá e ensina aquilo que recebeu de divino. Isso não serve. É preciso ter uma maneira internalizada de viver, segundo a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Vamos orar em cima disso, em nome de Jesus. Hoje é um despertar. Mas o meu pedido ao Senhor, fica de pé. Se o que eu falei moveu um pouco o teu coração, seja você homem ou mulher, porque, vou dizer outra coisa, isso aqui não é só para homem aprender, mulheres precisam aprender isso para ensinar mulheres. Quando fala, acho que é em Timóteo, de viúvas, para que elas sejam hábeis a falar com as mais novas, a como proceder, a como amar seus maridos. Eu vejo mulheres que sabem bem pôr a mulher contra o marido. Eu já vi isso, até dentro da igreja. Ela não é bem. Tem. Meu desejo é que o Senhor desperte hoje pessoas que vejam a necessidade de que os dons de Deus venham sobre a sua vida. Agora não estou falando de dom de cura, agora não estou falando de dom de profecia, agora estou falando do dom de ser sensível à alma das pessoas, para poder enxergar a necessidade, para avaliar as coisas que podem afetar uma alma humana, para poder transmitir paz, para poder transmitir direção, para poder transmitir segurança. Deus dá isso, Deus capacita homens e mulheres para fazer isso. E há muito material que pode ser manuseado. Há materiais excelentes. Eu ia falar de mais alguns, mas não vou falar mais agora. Se você percebe que você precisa se habilitar nisso, e se você sentir um remexer no teu coração, de que é uma coisa que Deus pode querer fazer com você, te usar desta forma, fale com o Senhor agora. É um tipo de sabedoria. Tiago fala que se você precisar de sabedoria, peça a Deus que nada vai negar. É um tipo de sabedoria. Espiritual, sim. Senhor, derrama sobre esta igreja, sobre cada cabeça, a porção dessa palavra que corresponde a cada um. De modo que se alguém recebe esse dom, ele vai perceber que ele vai começar a se interessar por essa área, ele vai começar a buscar fontes de orientação, sadias, boas. Mas é um coração inclinado a amar as pessoas de modo a querer o seu bem. Se você tem um coração inclinado a amar e querer o bem das pessoas, Deus vai te habilitar nisso. Porque é Ele que põe esse desejo no coração. Hoje é um dia de derramar unção aqui. A palavra, quando falou de serenidade, eu entendi que estava autenticando essa palavra que eu ia trazer, porque há uma esterilidade que é espiritual, onde a pessoa não consegue levar aquilo que as outras pessoas precisam. Pai, em nome de Jesus, opera esse dom naqueles que o Senhor hoje já está chamando. Eu sei que alguns que o Senhor chama hoje é para ministrar talvez daqui a 10 anos, não importa. Essas coisas, Senhor, o Senhor sabe melhor que todos nós, leva tempo para formar. Esta fruta não cresce em uma semana. Esse fruto ele tem que gastar tempo para ganhar corpo, para amadurecer, para se tornar doce. Pai, em nome de Jesus, eu ministro nesta casa essa capacidade de ajudar os outros com a tua palavra, para que saibam formar famílias bem-sucedidas, para que saibam discernir
dificuldades que aparecem no dia a dia, que saibam aconselhar com sabedoria. Mas eles estão entendendo, Senhor, que eles vão ter que estudar isso, que eles vão ter que se empenhar em entender, e vão buscar muito o Senhor para entender melhor. Pai, em nome de Jesus, opere estas coisas, porque nós precisamos. Nós reconhecemos o teu favor sobre nós, reconhecemos que o Senhor é gracioso por nossas vidas, mas isso só nos aumenta o peso da responsabilidade. Como vamos atender essa necessidade? Em nome de Jesus. Amém? Eu não resisto, eu tenho que fazer uma brincadeira e fazer uma piada. Desculpem terminar desta forma, mas eu fui para o Ceará e vi que o Ceará é grande, os cearenses são poucos. Precisa ter mais gente para ceifar. Foi lá que eu percebi que há muita necessidade. Por isso que eu resolvi soltar essa piadinha. Perdoe-me. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Com relação à mesa da comunhão, estava imaginando como isso é importante para nós, mas como é importante para o próprio Deus. Porque a gente vê que Jesus falou assim: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta comunhão, estar com vocês à mesa. Então, quer dizer, se o próprio Senhor Jesus disse que desejava ansiosamente estar com aqueles discípulos e participar daquela ceia, a gente pode imaginar que isso continua acontecendo nesta mesa. Né? E a gente vê que vem de longe. Mesmo tem um momento no capítulo 25 que Deus fala assim: vocês me farão um santuário para que eu possa habitar entre vós. E depois de várias alianças que Deus fez com o povo, sempre aproximando para estar buscando comunhão com o povo, chegou o momento que o próprio Jesus, o próprio Filho, o próprio Deus veio e tabernaculou entre nós. Ele habitou entre nós para buscar essa aproximação. Então o Senhor quer aproximação. Então agora nós temos a oportunidade de nos aproximar simbolicamente dessa mesa, imaginando a presença do Senhor junto. E seria interessante pensar que nem o apóstolo Paulo, quando ele estava falando para os coríntios, eles tinham a mesa da comunhão deles lá, mas o ser humano é louco para fazer bagunça, então eles estavam fazendo bagunça naquela mesa. E para dar ordem, para que a mesa fosse uma mesa de ordem, Paulo falou assim: então examine-se o homem a si mesmo. Aqui falou homem e mulher, né? Examine-se o homem e a mulher a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste vinho. Quer dizer, participe. Mas antes examine-se. Quer dizer, isso faz parte do processo de comunhão. Por que é importante? Estava pensando. A gente pode imaginar uma mesa, sei lá, uma mesa de Natal, muito bonita, muito bem preparada, e as pessoas que sentam têm discórdia entre si. Quer dizer, a gente não consegue imaginar, por mais bonita que esteja a comida, por mais bonita que esteja a mesa, a gente não consegue imaginar que haja um ambiente de paz ali, porque há pessoas que têm discórdia. O próprio Jesus disse, numa ocasião, falou assim: se você, quando trouxer a tua oferta ao altar, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta lá, vai, reconcilia-te com o teu irmão, aí volta e faz a tua oferta. Então, a reconciliação é o que Deus vem fazer conosco, para que a gente possa sentar à mesa. E Ele deseja que nós sejamos reconciliados com os nossos irmãos e com Ele. O filho pródigo, quando voltou, ele falou: pai, eu pequei perante o céu e contra ti. Então, todo o pecado que nós fazemos contra os irmãos é contra o céu também.
Então, que a gente tenha essa consciência desse momento, meus irmãos, e que nós nos aproximemos da mesa falando: Senhor, eu quero estar reconciliado com quem quer que seja que o Senhor coloque ao meu lado. Pode ser um parente, pode ser alguém da família, alguém do relacionamento. Nós somos chamados à paz. E assim eu creio que o Senhor pode estar se alegrando conosco nesse momento de comunhão, e a gente com Ele. Então nós podemos ter esse momento, um momento muito breve de permitir que o Espírito nos examine. Vamos orar? Bondoso Pai, pedimos que o Senhor nos mostre qualquer coisa que te desagrada em nossa vida, em relacionamento contigo ou com os irmãos. E que o Senhor mesmo, que efetua em nós tanto querer quanto realizar, promova, Senhor, promova essa reconciliação e nos dê a disposição de participarmos dessa reconciliação, para que estejamos sempre na Tua presença, podendo usufruir da Tua comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Esse é o nosso. Não vai falar. Peço silêncio, por favor. Eu queria ler um versículo só. De Ageu 2:8. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu senti, quando eu estava lendo esse texto, de vários aspectos, mas uma coisa que eu senti é que Deus não precisa de nada que vem de nós, Ele não precisa do nosso dinheiro para nada, mas Ele escolheu que fosse assim, que a gente suprisse as necessidades tanto da casa de Deus quanto dos irmãos. E o que Ele quer de nós é o coração. E muitas vezes a gente está tão apegado ao dinheiro, às vezes a gente tem pouco, mesmo assim a gente se apega um pouco. E Deus não quer que a gente dê 10% esperando proteger os 90%. Ele quer o nosso coração. E quando a gente pede para Deus nos abençoar, Ele não vai abençoar para que a gente represe, Ele abençoa para que a gente seja supridor, provedor. E a Glaucia orou por mim segunda-feira, falou que pediu que eu tivesse a minha vida um milagre tão escandaloso que eu pudesse ser... Que palavra que você usou? Que eu pudesse ser provedor, mantenedor, é isso. E eu tenho orado assim, eu queria que cada um tivesse essa oração no seu coração. Orar para ser abençoado, para poder ter com que acudir ao necessitado. Porque assim que funciona o reino, a gente não recebe para represar. A gente recebe, eu tenho experimentado de Deus a provisão, Deus tem usado a vida de pessoas, dos meus pais, para pessoas de coração aberto que estão dispostos a ajudar e nada tem me faltado. Então eu tenho visto o milagre de Deus na minha vida, todos os dias. Amém. Eles podem trazer hoje. Senhor, eu quero abençoar esses dízimos, Senhor, as ofertas, que o Senhor dê sabedoria para o uso deles, Senhor, na tua casa, para abençoar todos que estão em necessidade, Senhor, os irmãos, e coloca a tua mão sobre cada um que está passando dificuldade, Senhor, que o coração de cada um seja voltado para o Senhor, voltado para o Senhor e para ajudar o seu irmão, que cada um tenha o seu coração sensível à voz do Espírito, Senhor, para poder olhar para a necessidade do outro. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Já já o José vai tomar o Fábio para encerramento, mas eu quero enfatizar a principal coisa que eu quero deixar aqui hoje é essa. O Senhor é gracioso para conosco nesse tempo. Onde a gente está indo, o Senhor tem dado graça, as pessoas têm recebido a palavra, têm atendido, têm mostrado sede e fome nas coisas do Senhor. E eu quero que você se capacite disso, para ter mais ainda coragem para ir e fazer o que tem que fazer. Ao mesmo tempo, essa necessidade de buscar o dom e a habilitação de Deus para fazer bem feito. Em nome de Jesus. Dá tempo de avisar. Eu tenho alguns avisos para dar. Eu só queria trazer uma palavra em cima do que você pregou hoje. De todas as coisas, quando a gente fala em enviar pessoas, em preparar pessoas, é sempre necessário saber que há um tempo que será investido nisso. E nós sabemos as necessidades, mas, evidentemente, qualquer preparação, qualquer estudo, demanda um tempo da pessoa para ser preparada, para estudar, para ouvir, para sentar junto, para conversar, para perguntar. A grande pergunta de Deus para nós é se nós estamos dispostos a abrir um tempo na nossa semana para Deus poder usar, porque o que está acontecendo pela graça de Jesus é que muitas frentes estão se abrindo, mas é impossível fazer isso com 4 ou 5 ou com 8. Precisamos de 30, 40, 50. Deus vai ter um pouco do teu tempo para isso também? Acho que essa é a pergunta que o senhor está fazendo hoje também. Eu tenho alguns recados. Nossa, nosso recado. Enquanto ela vem aqui, deixa eu avisar já. Então, nos próximos 3 sábados, infelizmente, por alguns motivos, a gente não terá culto de jovens aqui, tá? No sábado que vem, a turma do Príncipe estará na Praia Grande, é isso? Então, o pessoal que tem que sair aqui, pode vir, nossa. O assunto é com a Mônica e com quem mais ela vai ligar aqui para ver o horário de saída e tudo mais, mas a gente não tem condição de fazer a reunião aqui porque muita gente está envolvida nesse trabalho. No dia 24, o próximo sábado, nós vamos ter aqui a segunda parte do curso Marcos Witt. A conferência do louvor começa pela manhã e vai até o final da tarde. Eu sei que tem Enem, eu sei que algumas pessoas do grupo que toca aqui no sábado estão envolvidas com o Enem, as pessoas da dança. A gente pede desculpas para vocês. A gente, quando marcou a data, a gente não tinha noção nem que o Enem ia mudar a data também. Então, depois, se tiver gravado, vocês podem ouvir, se tiverem paciência. E no dia 31 também não teremos culto aqui, porque estaremos em Votorantim fazendo renovação. Então, o próximo culto aqui será no primeiro sábado de novembro e será sobre mordomia da mente. Mordomia da mente, mordomia do espírito. Vocês estão todos convidados aí para continuarmos estudando a mordomia. Muito recado, né? Glória a Deus, você tem trabalhado. Amanhã, reunião de oração às 7 horas. 8h30 a gente vai fazer a aula 3 de bem-aventuranças. Eu tinha dito que eu não ia fazer mais o estudo do Revestidos, mas eu vi que algumas mulheres estão interessadas em fazer. Então, quem tiver interesse, vai procurar a Marcela. Tá bom, Má? Super combinado agora, Marcela? Se você quiser ler o livro, nós vamos ler o livro juntas, vai falar sobre muito do que o pastor falou, vai falar, enfim. Se você quiser procurar a Marcela, dá o seu nome, depois a gente vê como faz, que eu não sei como faz. Teatro. Amanhã ensaio às 2 horas. E a gente vai sair daqui, quem for sair daqui, às 3 no sábado. Quem precisar de carona, procure a Mônica. Não sei como eu vou, procura a Mônica. Quer ir na van? Procura a Mônica, tá bom? Então, é isso. Eu queria enfatizar aquilo que o Fábio falou, que é preciso divulgar bastante no Silmário, que a reunião não vai haver, e também a questão da internet. Se o programa alternativo não vai passar na internet, também deixar um aviso no site, para que a pessoa não fique procurando lá embaixo. Vamos tentar azeitar um pouco, cada vez mais essa comunicação, para que não falte a ninguém.
Os adolescentes também a gente vai suspender, então, até o primeiro fim de semana do mês que vem. Só para deixar claro, porque às vezes a gente marca mesmo quando não tem culto, mas a gente vai ficar 3 semanas sem fazer. Ok? Só isso. Mais um avisinho, nós continuamos com os nossos achados e muito perdidos lá. Tem bastante coisinha. E temos um óculos infantil lá, não é teu, mas nós estamos pensando em doar tudo isso, então, por favor, tenha uma olhada, alguma coisa dos seus filhos. Tinha uma camisa lá que eu não sei se ainda está. São coisas que nós vamos encontrando toda segunda ou terça-feira aqui na igreja, estou juntando. Se ninguém me buscar, fale tchau, não me liguem depois de um mês perguntando da roupa que estava aí guardada há tanto tempo, tá? Então, por favor, dê uma olhada, vocês que têm filhos pequenos, principalmente, tem bastante roupinha de criança lá, esquecida, tá? Obrigada. Vamos ficar em pé, vamos orar. Baixa sua cabeça, vamos falar com o Senhor. O culto não acabou ainda. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor está abrindo tantas portas para levarmos o teu evangelho. E reconhecemos a realidade da seara mesmo, Senhor. E da necessidade de que o Senhor nos prepare, nos capacite. Peço que o Senhor toque os corações aqui, os nossos corações. Há oportunidades ao nosso redor, há oportunidades longe daqui, há oportunidades por todos os lados. E o Senhor está chegando, Pai, o Senhor está voltando. E eu sinto como que o tempo correndo cada vez mais rápido e nós precisamos desenvolver mais com a transmissão do Evangelho. Nós queremos nos preparar melhor, nós queremos conhecer bem a Tua Palavra, nós queremos ser pessoas que manejam bem a Tua Palavra. Senhor, toca os corações, porque esta obra no coração é o Senhor quem faz. Eu peço em nome de Jesus que convença as mentes, que toque os corações e que essa palavra hoje encontre solos férteis nos corações dos meus irmãos aqui. E com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe hoje, amanhã, em qualquer lugar, até que o Senhor venha nos buscar. Amém, amém. Pode dar um aplauso ao Senhor e depois pode abraçar seu irmão. Aleluia. Pastor, que bom, porque você está lá em casa eu faço uma transmissão. Legal, legal. Quero falar com a Simone.